amigas, boa tarde! Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier, pra quem ainda não me conhece. E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica bem especial. Vira e mexe me procuram, ou procuram no inbox, ou então procuram no grupo para perguntar sobre as medidas, os cálculos das medidas de estojinho, de necessaire box. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link de um vídeo lá do YouTube onde eu explico um jeitinho bem legal de fazer esse cálculo, mostro os desenhos, tudo bem direitinho. Mas eu achei impertinente, achei importante e aproveitei que eu tô com a mão na massa, eu tô fazendo uns estojinhos box para dar de presente para os professores da minha filha. Eu vou dar na próxima semana, na segunda-feira eu vou começar a distribuir já os presentinhos deles conforme os dias de aula. E eu já aproveitei e falei, então já que eu tô desenvolvendo aqui, já tô com a mão na massa, tô confeccionando os estojinhos, achei bacana vir aqui mostrar pra vocês, pra ver e mostrar também como que eu fiz o cálculo deles. Esse aqui são os modelinhos que eu tô fazendo de presente pros professores, esses aqui são uns modelinhos femininos, que eu fiz assim com essa estampa de corujinha. E pros homens eu fiz daqueles emojis, daquela estampa de emojis, das carinhas. Fiz daquele lá. Ainda não terminei, ainda tô fazendo. São 10 estojinhos que eu tô fazendo. Na descrição do vídeo tem um link de outro vídeo lá no YouTube que eu mostro como que faz o estojo e a necessaire, né, box sem viés. É bem bacana, é bem prático pra gente fazer, principalmente quando a gente tem assim quantidade de produção pra fazer bastante, economiza no viés. Então eu vim mostrar pra vocês essa pecinha, porque olha só que bacana, que eu achei bem interessante mostrar ela, porque eu trabalhei com dois tecidos diferentes aqui na parte externa. Tô trabalhando com o tecido tricoline digital, esse tecido aqui de corujinha, e também no fundo eu tô trabalhando com PVC, então são dois cortes. Fiz em produção, então como eu disse pra vocês, eu tô fazendo 10 pecinhas dessa, vou fazendo tudo por etapas, então os 10 cortes, as 10 colocações de zíper, os 10 preparos do forro, enfim, tudo vou fazendo já logo de uma vez pra ficar mais prático. Eu terminei somente esse aqui pra vir aqui mostrar pra vocês, então o restante tá parado, eu vou voltar lá pra poder terminar hoje. Mas é uma peça prática, uma peça rápida de fazer, com certeza vocês vão conseguir fazer e não precisa ser necessariamente no dia dos professores, né? Isso aqui é uma peça que a gente vende o ano inteiro, é uma peça muito bacana, com bastante saída, principalmente agora nos bazares, né? Que tá chegando os bazares de final de ano, bazares de Natal, então a gente pode aproveitar para poder vender esses tipos de peças que são bem práticas e gastam pouco material. Essa peça aqui agora eu fiz com dois tecidos, então tem aqui o tecidinho de coruja e o PVC, tô trabalhando aqui com o PVC Decorama. E essa peça aqui então é o que eu vim mostrar pra vocês como que a gente faz o cálculo, pra poder conseguir ajudar mais um pouquinho minhas amigas, sanar mais dúvidas de vocês que me enviam as dúvidas referente às medidas. O que eu aconselho vocês, é importante, por mais que não gosta de matemática, por mais que não suporta ver números, ver cálculos na frente, tudo a gente precisa se esforçar um pouquinho e na nossa vida sempre vai ter que fazer cálculo, sempre vai ter alguma coisa que vai envolver matemática. Na hora da gente contar o nosso dinheirinho, de ter um troco de volta ou de dar um troco em dinheiro, a gente precisa fazer nossos cálculos, não temos? Na hora que a gente vai fazer uma receita de uma comida, a gente vai precisar usar os números e usar os cálculos também. A mesma coisa na nossa costura. Por mais que a gente, de repente, eu adoro, mas quem não gosta de matemática, se esforça um pouquinho, meninas, para poder ter pelo menos em mente essas coisas que são básicas. Aí a gente não vai ficar presa, você não vai ficar presa às medidas, de repente você vai poder fazer outros projetos, desenvolver de outros tamanhos, tudo conforme o seu desejo, conforme o desejo das clientes. É importante isso. Não podemos, vocês não podem, eu não posso, ninguém aqui pode ficar presa. Porque vamos supor que naquele dia dá um pau, porque o que não é muito difícil, não é verdade? Nossa internet falha naquele dia. E aí, como que você vai ficar? Você vai deixar de fazer a sua peça porque você não pode perguntar para as amigas, pedir ajuda dos universitários naquele dia, né? Então não pode ficar presa, a gente tem que saber, por mais que seja chato, é que nem fazer viés, aplicar o viés na peça, aplicar um vivo, é chato, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos tentar pegar essa prática, tentar pegar o domínio dessa técnica, para a hora que você precisar, você vai saber, você vai se virar, não vai ficar na mão. Essa pecinha aqui, como que eu fiz o cálculo dela? Eu desenhei, vou até mostrar que vocês vão ver espelhado, meninas, mas eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Raquel
Obrigada, imagina, gente, que isso. Vocês merecem toda a atenção e todo o carinho. Eu procuro retribuir todo o carinho e toda a atenção que vocês me dão. Eu costumo desenhar minha pecinha, coloco aqui a medida, olha só. Não reparem, por favor, nesse desenho maravilhoso. O desenho da minha largura, da profundidade da minha peça. Então eu estipulei que eu queria 8 centímetros de profundidade. O comprimento dessa peça eu estipulei que eu queria 21 centímetros e a altura dela eu estipulei 8 centímetros. Então ela vai ficar quadradinha aqui, 8 por 8, um quadradinho de 8 centímetros e esse comprimento 21 centímetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular qual vai ser o corte do meu tecido, a altura desse meu tecido e a largura ou o comprimento desse tecido. Deixa eu mostrar aqui na peça que vai ser mais prático para eu mostrar para vocês. Então, o meu tecido vai ter essa questão aqui da largura, vamos dizer que a largura é essa parte aqui onde tá de ponta a ponta o meu zíper, esse comprimento aqui onde tá o meu zíper, essa extensão. Então, o que eu vou levar em conta aqui? Eu preciso levar em conta que aqui eu tenho uma altura, correto? O meu zíper vai começar aqui, metade da altura. Então, aqui eu preciso pegar metade da altura, uma medida inteira do comprimento desse estojo e mais metade da minha altura, ou seja, comprimento do meu estojo mais 2 metades de altura, que é a mesma coisa que uma altura. A gente fazer primeiro essa medida da largura, nós vamos precisar então levar em consideração qual é o comprimento desse estojo e qual é a altura. Vou somar o comprimento com uma altura. Por que uma altura? Porque eu vou usar meio mais meio. Meia altura mais meia altura, uma altura, ok? Além de somar o comprimento mais uma altura, eu preciso somar também 2 margens de costura, porque eu vou ter costura aqui nessa extremidade e depois eu vou ter outra costura aqui na extremidade. Então é uma fórmula matemática, nada mais é do que uma fórmula matemática. Comprimento do meu tecido vai ser o comprimento do meu estojo mais uma altura do meu estojo mais 2 pés de máquina, que são as 2 costuras que eu preciso fazer aqui nas extremidades. Aqui nessa peça, nesse estojinho, eu tinha estipulado que eu queria 21 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura. Então, eu peguei 21 centímetros mais 8, foram 29 centímetros, ok? E 2 pés de máquina. O meu pé de máquina da máquina industrial, que eu sempre trabalho, é meio centímetro. Eu costumo trabalhar só com essa margem de costura de meio centímetro. Então, adicionei aos 29 centímetros 1 centímetro, ou seja, 30 centímetros. A primeira medida do meu corte está aqui, 30 centímetros. Vamos ver o que a gente tem que levar em conta da altura. Eu vou precisar calcular agora daqui dessa extremidade desse meu zíper, dando toda a volta na minha peça até chegar aqui novamente no meu zíper. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o zíper, eu vou ter metade de uma profundidade, metade da profundidade, depois eu vou ter a altura, depois eu vou ter aqui esse fundo é uma profundidade completa, depois eu vou ter mais uma altura e mais metade da profundidade, ou seja, 2 profundidades e 2 alturas, 2 vezes a profundidade, 2 vezes a altura. Aqui nessa questão do zíper e da margem de costura, eu não desconto e nem somo nada. Por quê? Eu levo em consideração que o zíper já vai fazer a vez da margem de costura que eu vou perder. Então, eu vou perder na margem de costura na hora de emendar o meu tecido com zíper, mas eu vou ganhar ao mesmo tempo aqui nessa tamanho do zíper, nessa largura do zíper. Então, vai compensar. Por isso que eu não somo nenhuma questão de margem de costura aqui nessa conta. Só vou, então, somar uma profundidade, 2 profundidades, uma altura, 2 alturas. Então, ficou 4 vezes 8. Por quê? 8 mais 8, 16.
E aqui também, 8 mais 8, 16. 16 com 16, 32 centímetros. Ficaram, então, 32 centímetros. Mas agora eu preciso levar em conta o seguinte. Agora eu vou mostrar aqui no papelzinho, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente entender. Esse meu tecido, eu não vou usar ele inteiro. Então aqui, essa altura do tecido são os 32 centímetros. E aqui a largura de 30 centímetros. Aquele cálculo que a gente já fez. 30 centímetros por 32. Se eu fosse utilizar um corte somente de tecido ou de PVC na parte externa, essa medida já seria o suficiente. Eu quero trabalhar com tecido aqui nessa parte superior, que é onde eu coloquei as corujinhas, e aqui dessa metade para baixo eu deixei o meu PVC. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou dividir em 4 essa minha conta desse meu tecido, que é aqui essa altura do meu tecido. Eu dividi ele em 4, porque eu tenho uma parte aqui, onde tá a minha corujinha, depois eu tenho aqui mais uma parte, mais outra parte e mais outra parte. São 4 partes, se eu for dividir em partes iguais. Deixa eu mostrar aqui no estojinho para ver se vocês vão entender. Aqui, a corujinhas, digamos que vai ser uma parte essa aqui. Aqui uma parte, aqui até a metade mais uma parte, até essa outra pedaço aqui da corujinha mais uma parte e uma quarta parte. Então eu dividi em 4 essa minha altura. Eu dividi aquela minha continha, que eram uns 32 centímetros de altura, dividi por 4, ok? Dividi por 4, deu 8 centímetros, voltou para aqueles 8 centímetros. Deixa eu pegar aqui o estojinho para mostrar para vocês. Que é justamente aqui 8 centímetros dessa minha parte da corujinha, 8 centímetros dessa outra parte de corujinha, só que essa parte do PVC é equivalente a essas duas partes de corujinha. Então aqui o meu PVC são 16 centímetros. Eu vou trabalhar com 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, e aqui embaixo eu vou somar 2 vezes 8, ou seja, 16 centímetros. 16 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Vai totalizar 32. Entretanto, nós precisamos lembrar que nós temos as costuras aqui para emendar esse tecido de corujinha com o PVC. Então eu vou acrescentar um pé de máquina, o meu pé de máquina é de meio centímetro. Mas aí cada uma precisa avaliar qual que é o pé de máquina que vai trabalhar. Se é 0,75, se é 1 centímetro, se vai ser o meio centímetro. Eu não aconselho menos de meio centímetro. Então o que que eu fiz? 8 centímetros e aqui são 16. 8, somei meio centímetro de margem de costura. 16, eu somei 1 centímetro, porque eu vou usar margem de costura aqui e vou usar também margem de costura aqui. Então, esse corte, olha só, tô até aqui com os cortes de uma que eu ainda não montei. Ó, esse meu corte aqui de PVC, que é o corte que tá aqui embaixo, ele tem 17 centímetros aqui, porque é 16 centímetros mais 2 margens de costura. E aqui manteve aqueles 30 centímetros, é isso mesmo, né? 30, é isso mesmo. Tô até colando ali pra eu não falar besteira. 30 centímetros dessa largura desse corte de tecido. E depois eu fiz 2 cortes dessa corujinha. Corujinha vai ter cada um dos cortes 8 centímetros e meio por 30. Esses aqui são o tecido meu, é o tricoline, é esse tricoline digital. Esse tecido eu comprei na loja Niase Schorrif. Eu não sei se eles vendem por internet, Patrícia. É uma loja que fica aqui na 25 de março, na própria 25 de março aqui em São Paulo. Esse daqui, esse tecido digital, meninas, eu estruturei com o TNT de 150. Eu quis para deixar a peça assim bem estruturada, bem firme. Eu gosto de deixar o estojo box bem firme. Ainda mais que não vai ter o viés, porque o viés nessas horas ajuda bastante. Quando o nosso tecido é um pouquinho mais molinho, quando a estrutura é um pouquinho mais mole, ele deixa mais firme, né? Aqueles acabamentos nas laterais. Mas como eu não estou fazendo o acabamento com viés, esse passo a passo do estojo tá aqui na descrição do vídeo. É um estojo sem o viés, porém ele é box. Então eu decidi utilizar aqui TNT 2 vezes 8,5 por 30. É 2 cortes que vão ficar na parte superior, aqueles cortes que vão ficar emendados ao zíper.
Eu gosto de utilizar o zíper mais largo, aquele mais grossinho, mas como eu não tinha quantidade suficiente, eu utilizei desse mais fino. 2 cortes para a parte superior e um corte para o fundo. Tudo isso daqui é o lado externo da nossa necessaire. Para a parte interna, eu utilizei o PVC também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui esse estojo. Eu coloquei 2 cursores, meninas, por conta desse ser esse zíper mais fino. Eu não sei, eu acho ele mais sensível. Não sei se é impressão minha, enfim, eu acho ele mais sensível. Então eu coloquei 2 cursores para poder abrir com mais facilidade, para não exercer tanta força na hora de abrir. Olha só, aqui dentro eu forrei com o PVC também. Olha que coisa mais bonita. Aliás, eu não sei vocês, mas eu amei. Essa combinação, achei que ficou a coisa mais linda. Esse zíper amarelo, esse fundo aqui, parte interna branca, esse jeans aqui imitando jeans, esse PVC. Eu amei essa combinação. Tá aí uma dica pra vocês de combinação também. E aqui na parte interna, vocês vão conferir o vídeo, esse vídeo que tá na descrição, aqui no link. Vocês vão ver que eu mostro como que a gente faz toda essa montagem, como que faz o fechamento sem o viés. Essa parte interna eu explico no vídeo e eu vou falar aqui pra vocês também. Lembra que nós tínhamos calculado 32 centímetros? Então, vai pegar os 32 centímetros e dividir por 2. Então, vão ser 16 centímetros por 30 16, porque 32 dividido por 2, 16 centímetros. Então, vão ser 16 centímetros por 30, 2 vezes, para poder fazer essa parte interna. Meninas, eu coloquei somente isso, só estruturei essa parte superior com TNT de 150, o restante é tudo PVC. E olha só como ficou firme essa peça, como ela ficou super estruturadinha, do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, eu acho que necessaire box precisa ser bem durinha, bem firme, pra poder ficar aqui, assim, bem direitinho, né? Bem quadradinha. A graça dela é justamente essa, ficar bem quadradinha. Eu fiz esses puxantes, coloquei também dos 2 lados os puxantes. Eu fiz com o próprio tecido. Como que eu fiz esses puxantes? Eu estipulei que eu queria ele aqui com 3 centímetros. Então, eu fiz como se a gente estivesse preparando uma alça. Multipliquei por 2, 3 centímetros, então 3 vezes 2, 6 centímetros. Acrescentei 2 margens de costura, 7 centímetros. Cortei, então, 7 centímetros por 10 de altura. Perdão, 2 cortes de 7 por 10. Juntei nessa largura onde tem 7 centímetros, juntei frente com frente, como se estivesse preparando uma alça, e fiz a costura. Nessa linha que mede 10 centímetros, eu fiz a costura em um pé de máquina. Costura pelo avesso. Depois eu desvirei, dobrei no meio, fiz a costurinha aqui para emendar as pontinhas e fiz o encaixe dela aqui dentro. Então, é isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído. Se tiver qualquer dúvida, me chamem, me mandem mensagem, que eu vou ter um prazer enorme em poder ajudar, em poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Tô aqui pra isso, pra poder ajudar vocês a contribuir, tá bom? Uma boa noite para todas vocês, excelente descanso, excelente feriado, um feriado muito abençoado, com muita paz e muita saúde para todas vocês. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir os vídeos, compartilhar, vai lá no canal do YouTube, curte o vídeo no YouTube também, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu coloco lá dentro.